Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço, onde a gente descomplica as decisões importantes do direito brasileiro. Hoje o foco é no Supremo, no STF. Vamos dar uma olhada no informativo 1191, que saiu agora, dia 29 de setembro de 2025. A nossa missão, como sempre, é traduzir isso tudo. Tirar o juridiquê, sabe? Deixar a informação clara, principalmente para quem está na faculdade ou naquela pegada de concurso. Ah, e antes da gente começar, um recado rápido. Se a ideia é aprofundar mesmo, fixar esse conteúdo, a gente preparou um material extra, um e-book com questões discursivas, sabe? Perguntas e respostas focadas nos julgados do STF e do STJ. O link está aí na descrição. E comprando o e-book, vocês dão uma força bem bacana para a gente continuar com esse trabalho aqui. Combinado? Então tá, vamos lá desvendar o que o plenário do STF andou decidindo e por que isso importa pra gente. Prontos? Para começar, temos o ARIE 1524795. Esse veio de Minas Gerais, né? E virou tema de repercussão geral o 1427. A briga era por causa de uma gratificação de fiscais, a GEP. A dúvida era, o governo podia mudar o valor dela só com um decreto? Ou precisava passar pela Assembleia, ter uma lei mesmo? Qual foi o nó da questão? Exatamente essa pergunta central. E o nó, olha, está no princípio da reserva legal. Aquele que está lá no artigo 37, inciso X da Constituição. É muito claro. Salário e remuneração de servidor público só pode ser criado ou alterado por lei específica, votada pelos deputados, pelo Legislativo. Lá em Minas, o que aconteceu? Uma lei estadual, bem antiga, de 75, deu uma autorização para o Executivo regulamentar como a GEP seria paga. Aí, bem depois, em 2013, veio um decreto e fez isso. Só que o STF já tem uma posição muito sólida, né? Dizendo que essa delegação para definir salário de servidor não vale. É como se dissesse, olha, Executivo, essa parte do jogo, a regra salarial, você não define sozinho, precisa da lei. E um detalhe interessante, o STF também disse que não violava a súmula vinculante 42, nem o artigo 37, 13 da Constituição. Por quê? Porque o cálculo da GEP não usava um índice tipo IPCA para corrigir, Usava a variação da arrecadação só como uma referência para atualizar as metas, entende? Não era uma vinculação direta de reajuste. Entendi. A delegação para fixar o valor por decreto foi considerada inconstitucional. Ok. Mas fico pensando aqui, e os fiscais que receberam essa grana por anos com base nesse decreto que agora é inválido? O STF simplesmente falou, é inconstitucional e acabou. Como fica o pessoal? Ótima pergunta. E aí que a decisão fica mais delicada, né? O STF, sim, reconheceu a inconstitucionalidade, reafirmou, precisa de lei, ponto. Mas, justamente pensando nos servidores, na segurança jurídica, na estabilidade, a Corte montou a tese em duas partes. A primeira confirma isso. A delegação é inconstitucional. Invalidou lá o parágrafo da lei mineira e o artigo do decreto. Só que a segunda parte, essa protege quem recebeu de boa fé. O STF disse, olha, apesar de ser inconstitucional lá na origem, não pode ter redução no salário atual por causa disso. E mais, ninguém vai ter que devolver o que já recebeu. Os fundamentos são esses, segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos. Foi um jeito de equilibrar, sabe? A regra para frente está clara, precisa de lei, mas o passado, quem recebeu de boa fé, está protegido. Aliás, o STF até reformou a decisão lá de baixo que tinha mandado pagar diferenças, julgou improcedente o pedido justamente por causa dessa inconstitucionalidade na forma de fixar a gratificação. Faz todo sentido buscar esse equilíbrio. Regra clara para o futuro, mas sem prejudicar quem agiu de boa fé lá atrás. Bom, vamos virar a página então. O próximo caso é a ADI 3901, lá do Pará. Tema bem diferente, né? Liberdade religiosa versus regras de concursos e vestibulares. Tinha uma lei estadual lá tentando acomodar quem guarda o sábado. Isso deu o que falar, imagino. Deu sim. Essa lei do Pará, a 6.140 de 98, ela dizia que as provas tinham que acontecer num período que
que não pegasse o sábado, né? Basicamente entre 18 horas de sábado e 18 horas de sexta. A intenção era proteger o pessoal adventista, outros grupos que guardam o sábado. Mas aí choveram questionamentos. Falaram que Estado não tinha competência para isso, que a lei devia ter partido do governador porque mexia com o servidor, com a organização e que feria a autonomia das universidades. Certo. E o STF? Como ele analisou esses pontos? O Estado pode mesmo definir calendário de prova desse jeito? E a autonomia da universidade, como fica? O STF foi ponto a ponto. Primeiro, definir data de prova não é a mesma coisa que criar cargo ou mudar regime de servidor. Então, não precisava ser iniciativa do governador. Segundo, não invadia a competência da União de traçar as diretrizes gerais da educação. Por quê? Porque era uma norma específica do Estado para proteger um direito fundamental que é a liberdade religiosa. E sobre a autonomia universitária, o artigo 207. O STF disse, olha, ela é importante, claro, mas não é absoluta. Ela tem que conviver com outras normas, outras leis, inclusive as que protegem direitos fundamentais. Não é um cheque em branco. Entendi. Mas aí teve outra complicação, né? Depois dessa lei do Pará, veio uma lei federal sobre o mesmo tema, tratando das tais prestações alternativas, por motivo de consciência religiosa. Uma lei meio que atropela a outra. Como funciona isso? Exatamente. Em 2019 veio a Lei Federal 13.796. Ela regulamentou de forma mais ampla essa possibilidade de pedir prova em outra data ou outra atividade por causa da religião. Aí o STF aplicou a regra lá do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, que diz o quê? Quando a União edita uma norma geral sobre um assunto de competência concorrente como educação e direitos fundamentais, a lei estadual que veio antes e é contrária a essa norma geral fica com a eficácia suspensa, preste atenção, suspensa, não inconstitucional, ela só não se aplica mais naquilo que a lei federal passou a regular de forma geral. Por isso, o STF julgou a ADI improcedente. A lei do Pará em si era constitucional quando foi criada, mas aquele artigo 2º dela que falava de abono de faltas, esse está com eficácia suspensa porque a lei federal cobriu o assunto. Interessante essa dinâmica entre lei federal e estadual. A lei local vale, mas se a União legisla de forma geral depois, a estadual pode ter partes suspensas. Entendido. Agora, mudando para um assunto que, nossa, mexe diretamente com a saúde e o bolso de muita gente. Planos de saúde. ADI 7.265. A polêmica da cobertura fora do rol da ANS. Como ficou essa história? Essa é quente, né? A ação foi contra uma mudança na Lei dos Planos de Saúde, feita em 2022. Essa mudança basicamente deu uma flexibilizada na obrigação de cobrir tratamentos que não estão na lista oficial da ANS, o famoso rol. E o debate é um cabo de guerra constante. De um lado, o direito à saúde, a proteção do consumidor. Do outro, a necessidade de manter o sistema funcionando, né? Sustentável. Porque cobrir tudo sem critério pode quebrar as operadoras ou deixar o plano impagável para todo mundo. Complicado mesmo. E o STF? Qual foi o papel dele nisso? Proibiu de vez a cobertura fora do rol? Liberou geral? Parece difícil achar um meio termo aí. Foi difícil sim, e o STF buscou justamente esse caminho do meio. Usou a técnica da interpretação conforme a Constituição. A Corte disse, olha, saúde é direito fundamental, sim. A iniciativa privada atua de forma complementar, mas é regulada pelo Estado, pela ANS. E o rol da ANS, ele serve para dar previsibilidade, para tentar equilibrar as contas do sistema. O problema da lei de 2022 para o STF foi que ela ficou muito aberta. Permitia cobrir fora do rol sem critérios técnicos muito claros e sem exigir uma análise prévia da própria ANS. Então, em vez de derrubar a lei, o STF falou, ok, pode cobrir fora do rol, mas não é de qualquer jeito. E aí estabeleceu regras e regras bem rígidas. Regras rígidas. Que regras são essas? O que a pessoa precisa provar agora
para conseguir um tratamento que não está lá na lista da ANS? São 5 requisitos. E atenção aqui, são cumulativos, ou seja, tem que cumprir todos eles, tá? Primeiro, tem que ter a prescrição do médico ou dentista que acompanha o paciente. Óbvio, né? Segundo, o tratamento não pode ter sido proibido pela ANS e nem estar com análise pendente lá na agência para entrar no rol. Terceiro, não pode existir um tratamento parecido ou substituto que seja eficaz dentro do rol da ANS para aquele caso específico. Quarto, e esse é crucial, tem que comprovar a eficácia do tratamento com base em evidências científicas fortes, de alto nível, tipo medicina baseada em evidências, avaliação de tecnologias em saúde, coisa séria. E quinto, o remédio ou procedimento precisa ter registro na Anvisa. E não parou por aí. O STF deixou claro, o ônus de provar tudo isso é de quem está pedindo a cobertura. E deu um recado para o judiciário. Antes de dar uma liminar ou sentença obrigando a cobrir, o juiz tem que checar se houve pedido para a operadora antes, analisar a decisão da ANS, se existir, consultar os núcleos técnicos, tipo o Natjus, e, se der a cobertura, tem que avisar a ANS para ela reavaliar se não é caso de incluir aquilo no rol. Uau! Bastante coisa mesmo. Parece que a porta para cobrir fora do rol ficou assim, entreaberta, mas com uma fechadura bem complexa, com 5 trancas, né? O objetivo parece ser garantir que só tratamento realmente comprovado necessário e sem alternativa no rol seja coberto. Faz sentido para tentar equilibrar. Vamos para o próximo. ARE 1553607, tema 1428. Esse envolve execução fiscal, dívida de imposto, né? E uma resolução do CNJ. Qual era a briga aí? A briga foi entre um município, lá do Rio Grande do Sul, e o judiciário. O município não gostou nada quando uma execução fiscal, uma cobrança de dívida tributária de valor baixo, foi extinta com base numa resolução do CNJ, a 547 de 2024. O argumento do município era: opa, o CNJ não pode passar por cima da minha lei local, que talvez tenha regras diferentes. Isso é invasão de competência, viola a separação de poderes. E o CNJ pode mesmo criar regra que afeta a cobrança de tributo municipal? Isso não seria coisa do próprio município ou do Congresso Nacional? Então, o STF entendeu que não é invasão de competência, não. A Corte explicou que o CNJ tem poder, sim, para editar normas para quê? Para melhorar a administração da justiça, para tornar o judiciário mais eficiente, como a própria Constituição manda. A Resolução 547, segundo o STF, ela não define qual o valor mínimo para o município decidir cobrar o tributo. Isso continua sendo com o município, é competência dele. O que a resolução faz é dar critérios para o judiciário conseguir gerenciar aquele estoque imenso de execuções fiscais de um jeito mais racional, extinguindo aquelas que claramente vão custar mais caro para processar do que o valor que se espera receber de volta. O STF até lembrou que já tinha decisões antes, os temas 1184 e 109, que já permitiam extinguir essas ações de baixo valor por falta de interesse de agir, por serem antieconômicas. A resolução do CNJ, então, só unificou e orienta como aplicar isso, buscando eficiência, sem mexer na competência tributária do município. Tá, mas o município também falou que, naquele caso específico lá, os requisitos da própria resolução do CNJ não tinham sido cumpridos para poder extinguir a ação. O STF chegou a analisar isso? Não. Aí o STF aplicou a súmula 279. Recurso extraordinário não serve para ficar revendo fato, prova, nem para interpretar lei que não seja a Constituição. Verificar se os critérios da Resolução 547 foram cumpridos direitinho naquele processo específico exigiria justamente isso, analisar os detalhes do caso, a aplicação da resolução. Então a tese ficou assim. Primeiro, a resolução do CNJ é válida, não invade competência e busca eficiência. Segundo, discutir se os requisitos da resolução foram cumpridos ou não naquele caso é questão de lei comum, de fatos, e isso o STF não julga em recurso extraordinário. Entendido. O STF ficou na análise da constitucionalidade da resolução em si, não na aplicação dela no caso concreto. Perfeito.
Chegamos ao último julgado do plenário nesse informativo. ADI 7.379 de Santa Catarina. O assunto é benefício fiscal de ICMS e condições que o Estado colocou. Parece que o Estado deu um desconto, mas pediu algo em troca, foi isso? Exatamente isso. Santa Catarina criou um benefício de ICMS, uma redução na base de cálculo, para empresas de serviço de comunicação multimídia, pense em provedor de internet, TV a cabo, que saíssem do Simples Nacional e fossem para o regime normal de apuração do imposto. Só que, para ter direito ao benefício, a empresa tinha que cumprir uma condição. Se ela vendesse o SCM num combo, junto com outros serviços que não pagam ICMS, tipo a banda larga em si, o preço do SCM nesse pacote tinha que ser igual ou maior que o preço dele vendido sozinho avulso. Aí veio a ADI dizendo: isso invade a competência da União para regular telecomunicações e fere a livre iniciativa. E aí, o STF concordou? O Estado pode colocar esse tipo de trava para dar um benefício fiscal? Não acaba sendo uma interferência no mercado? O STF achou que a norma de Santa Catarina era constitucional, sim. A análise começou pela competência concorrente, né? União e estados podem legislar sobre direito tributário. O Estado só não pode se houver uma lei federal proibindo aquilo especificamente. A Corte entendeu que a norma catarinense agiu dentro dessa competência fiscal. A condição que ela colocou foi vista como uma contrapartida para aderir a um benefício que era opcional. Ninguém era obrigado a entrar no programa. E o objetivo o STF achou razoável: incentivar as empresas a irem para o regime normal, que para o Estado pode ser melhor para controlar e arrecadar, e também evitar uma prática que eles consideraram elisiva, que seria, tipo, esconder o preço do serviço que paga imposto, o SCM, dentro de um combo com serviços que não pagam, para diminuir artificialmente o ICMS devido. Por isso tudo, o STF concluiu que não invadiu competência da União, Anatel, porque não estava regulando o serviço de telecom em si, e nem feriu a livre iniciativa, já que a adesão era voluntária. Interessante. Então a condição foi vista como legítima, como parte da política fiscal do Estado dentro de um programa opcional. E a ADI foi julgada improcedente. Legal. Com isso a gente fecha a análise dos casos do plenário, né? Teve alguma coisa das turmas ou alguma novidade normativa nesse informativo? Olha, neste informativo 1191, especificamente, não teve julgado das turmas destacado, mas saíram algumas normas internas do STF, sim. Foram publicadas as portarias 167, GDG 139, GDG 140, 171, a Instrução Normativa 326 e duas resoluções importantes, a 886 e a 887. Dessas, talvez valha destacar a Resolução 887, que aprovou o novo Código de Conduta Ética do STF, e a 886, que criou um programa chamado Potencialize para gestão de pessoas lá dentro da Corte. Para quem acompanha a estrutura interna do tribunal, é bom saber. Ah, e um aviso. Aquele informativo Plenário Virtual em Evidência agora é uma publicação separada. Vai sair toda semana. Deve facilitar para quem quer focar só nos julgamentos virtuais. Ótimo saber dessas mudanças administrativas também. Bom, então, fazendo um balanço rápido do que a gente viu hoje do plenário. Primeiro, aquela reafirmação forte de que salário de servidor precisa de lei formal, mas com cuidado para proteger quem recebeu de boa fé, né? A segurança jurídica. Depois, vimos a validação de leis estaduais tentando conciliar regras de concurso com liberdade religiosa, sempre lembrando que a norma geral federal prevalece se houver conflito. Discutimos bastante aqueles critérios novos e bem rigorosos para os planos de saúde cobrirem tratamentos fora do rol da ANS, uma tentativa clara de equilibrar acesso e sustentabilidade. Analisamos também a decisão que validou as normas do CNJ para dar mais eficiência à execução fiscal sem invadir a competência dos municípios. E, por fim, a confirmação de que os estados podem sim criar condições razoáveis para dar benefícios fiscais, desde que sejam opcionais. Parece que o STF continua nessa busca constante por equilibrar diferentes princípios, diferentes realidades, né? Sem dúvida. E essa busca por equilíbrio, olhando essas decisões todas juntas, levanta uma reflexão interessante, né? A gente percebe uma tensão clara. De um lado, essa necessidade de uniformidade, de eficiência em nível nacional,
A gente viu isso nas regras para a ANS, na padronização da execução fiscal pelo CNJ, mas do outro lado tem a necessidade de respeitar as diferenças locais, as liberdades individuais, como a religiosa, e a autonomia dos estados e municípios para cuidar dos seus tributos, dos seus benefícios, como a gente viu nos casos lá do Pará e de Santa Catarina. Então, fica a pergunta para a gente pensar: como é que o STF vai continuar navegando essa tensão? Onde que a Corte vai achar o ponto ideal de equilíbrio entre essa padronização nacional e o respeito às diversidades, às autonomias regionais e individuais nos próximos desafios, porque eles certamente virão. Na companhia de todos vocês nesse mergulho nos julgados do informativo 1191 do STF, esperamos ter ajudado a clarear um pouco esses temas. Um abraço e até a próxima.